Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia. Vamos começar mais uma semana sabendo quais as energias disponíveis aí no céu do momento para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, com a leitura do ritmo cósmico, que a gente vai olhar ali através de todos os signos, de Áries a Peixes, o que essa semana reserva para a gente. Essa semana eu vou fazer diferente, eu vou trazer uma mensagem inicial do Oráculo do Poder da Lua. A gente passou por uma lua nova em Áries, a gente está passando por alguns trânsitos astrológicos bem importantes. Então eu vou pedir um recado geral para a semana, para todo mundo, que vai ser a primeira mensagem que eu vou ler aqui, e depois a gente vai ali de signo a signo, sabendo qual é a energia da semana, qual o conselho para você navegar isso da melhor forma possível, né? Então a gente vai ver aqui, começando por essa energia geral, que é essa semana agora de abril, do dia 20. A gente vai fazer uma leitura aí do dia 20 ao 28 de abril, para a gente ver o que reserva para nossa semana, qual a energia disponível. Esse vídeo é temporal, quando você chegar ele serve, mas a gente está tirando para as energias do momento, só que ela pode chegar para você quando você mais precisa. Qual a energia para a semana, qual a energia predominante para a semana de 20 a 28 de abril? Tá bom? Eu tenho 4 cartas, vou aceitar essas 4 cartas. Caiu a carta da Noite de Encanto, caiu a carta do Espelho da Alma, nessa ordem, né? Caiu a carta do Ciclo de Cura e a Calmaria. Essa mensagem geral para a semana que a gente tem aqui, que vai estar regendo aí esses dias para gente, fala de quando as coisas começam a acontecer de uma forma mais alinhada com o que a gente é, porque a gente se permitiu olhar para dentro, a gente se permitiu olhar para o que realmente significa, para o que realmente tem importância, para o que realmente faz com que a gente veja a nossa alma brilhar, veja o encanto assim que a gente tem. A carta da Noite do Encanto fala de quando a gente está passando por um momento bom, chega alguma coisa boa, uma mensagem, uma notícia, depois de uma coisa muito ruim, depois de um momento muito que eu estava desencantado com a vida, que eu estava triste, que eu estava achando que nenhuma novidade chegava. Então, é um momento prazeroso, é um momento legal, um momento de harmonia, um momento onde você consegue harmonizar as coisas, porque você olhou para dentro, o espelho da alma, ele vem muito refletir, trazer para nossa consciência o que talvez a gente não estivesse enxergando a respeito do outro, o que a gente não estava observando todos os pontos da situação de uma forma geral, o que a gente precisava observar nessa energia para seguir de uma forma melhor, e isso traz uma cura, vem o ciclo de cura. Então, isso tudo, olhar para isso, ter esse novo olhar sobre essa mesma situação, traz uma cura interna e permite que eu haja diferente, permita que eu corrija alguma coisa ali no meu posicionamento, no meu olhar sobre a vida, para que eu possa observar essas bênçãos chegando. Às vezes eram coisas que já estavam aí na sua vida, mas que você não estava conseguindo ter esse olhar sobre elas. E isso traz uma paz, uma calmaria de seguir, você tem uma certeza de para onde você quer seguir. Aqui você tá seguindo em paz, com calma, mas você sabe para onde você está indo com o coração tranquilo em direção a isso, porque conseguiu refletir o que precisava refletir aí no seu momento, para curar alguma coisa dentro de você e seguir para esse rumo que te faz feliz, que te faz bem. Essa é uma energia geral para a semana. Aqui no fundo do deck ficou Força Lunar, que fala da nossa força emocional interior. Então, parece que essa nova percepção, que esse novo ponto de vista trouxe ainda mais convicção daquilo que você tem que buscar, de para onde você tem que seguir. E essa alunação toda que deve ter passado por aí pode ter feito você olhar para isso ou ter essa percepção com mais clareza. Então, agora eu vou seguir para os nossos oráculos de sempre, para as nossas cartinhas de sabedoria do oráculo e do Deixe sua luz interna brilhar, para a gente saber aqui as energias da semana de Áries a Peixes. Lembrando que, obviamente, é bacana você assistir ali o seu signo solar, mas se você souber o seu signo ascendente, que é o signo que está na primeira casa do seu mapa astral, ou o signo onde está a sua lua, onde está a sua Vênus,
pode ser muito interessante também para você observar as energias, porque elas se completam ali, são os pontos principais que a gente tem, principalmente Lua, Ascendente e Sol. Mas, por exemplo, se você quiser saber sobre as suas relações de parceria, você pode olhar o signo que está ali na sua casa 7. Se você quiser saber mais especificamente sobre trabalho e carreira, você pode ir lá no seu mapa astral e ver que signo está na sua casa 10. Então, a gente pode tirar ali várias informações de vários signos, além do nosso signo solar. Então, se você não sabe como fazer seu mapa astral, eu vou deixar na legenda um site para você fazer gratuitamente. Você vai conseguir, não vai ter uma interpretação desse mapa, mas você vai ter a mandala ali, vai conseguir identificar aonde os signos estão em cada casa astrológica e vai poder absorver muito mais. É só você ir na legenda que vai ter ali a minutagem de todos os signos para você poder acessar. Então, eu já embaralhei aqui, eu vou pedir as energias para a semana de 20 a 28 de abril, final do mês, quais as energias finais para esse mês, disponíveis na semana, de Áries a Peixes, no sentido do zodíaco, quais as energias envolvidas. Quais as energias de Áries a Peixes. Gente, essa carta virou 3 vezes e eu vou ser obrigada. Uma mensagem na garrafa. Então, algum de vocês aí, alguém vai receber uma mensagem muito importante essa semana que não tá podendo esperar, ela é meio urgente, assim, tá? Enfim. Então, as energias da semana, quais as energias da semana? 20 a 28 de abril, final do mês de abril, de Áries a Peixes, na ordem do zodíaco. Então, a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. E agora a gente vai complementar com esse oráculo, que é o Deixe Sua Luz Interior Brilhar. Ele traz mensagens práticas do dia, de coisas que você pode fazer para o seu autoconhecimento, para se conectar melhor com a sua energia, com a energia mais elevada. Acabou de subir um gato para falar com vocês, entende? Meu filhinho querido. E eu vou ver aqui qual o complemento para essas mensagens. Peraí, deixa eu só tirar ele aqui. Bom, vamos lá. De 20 a 28 de abril, final do mês de abril. Energia para os signos de Áries a Peixes, na ordem do zodíaco. Qual a energia para essa semana? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bora lá. Bom, é só você ir na minutagem, procura seus signos e pode começar a sua leitura, mas se você quiser, você pode me acompanhar aqui de Áries a Peixes, que sempre vai ter uma informação ali pra gente absorver. A energia de Áries vem com não há lugar como o nosso lar. E essa energia fala de você se deixar mais em paz, você se deixar em casa, você aproveitar o aconchego das pessoas à sua volta. Pode ser uma semana que está pedindo muito para você se conectar com os seus, com a sua família, fazer programas ali mais próximo das pessoas, se alimentar disso, se nutrir dessa rede ali que você fez, sejam amigos que se tornaram sua família, seja sua família propriamente dita, a família que você construiu, seus pais, irmãos, não importa. Então, essa semana pede que você se conecte mais com o seu centro, que você se nutra disso, se proteja, porque isso vai te fortalecer muito. E a carta de complemento, vem essa carta aqui, que é uma carta que fala que infinitas possibilidades estão chegando na sua vida. E isso vai fazer com que você veja beleza, com que você veja seus desejos sendo realizados. Então, essa mensagem de você retornar para o seu centro, retornar para o seu lar, é para te manter aterrado, te manter alinhado. Vai acontecer muita coisa bacana. O mundo chega para você, seus sonhos, suas possibilidades que você sempre desejou vão chegar. E é preciso que você esteja muito conectado com aquilo que realmente faz sentido e importância para você. Se isso não acontecer diretamente com você, pode acontecer com alguma pessoa da sua família ou próxima, e vocês estarem unidos nesse momento pode ser uma forma muito bacana de se manter junto e nutrir este momento para que ele seja cada vez mais próximo. Bom, Touro, vem a vassoura de madeira, limpando. E essa carta aqui fala sobre a gente limpar a casa, a gente tirar aquilo que é velho, a gente deixar a luz entrar. Sabe aquele momento de faxina que a gente abre a janela para entrar, aquela lufada de ar, que a gente varre o chão,
passa um cheirinho gostoso ali. Então, essa mensagem da semana é: limpe a sua casa, no sentido de casa interna, casa, a gente, ser humano. Então, olha para você, se cuida, se dá um momento de tirar essas energias negativas. Eu vou meditar, eu vou me conectar comigo, eu vou para a natureza, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha aparência, do meu trabalho, daquilo que me nutre. Então, essa é uma carta que pede para você deixar a luz entrar na sua vida, deixar coisas boas entrarem, tirar tudo aquilo que está te atrapalhando de fazer com que isso chegue para você, porque a carta de complemento que vem aqui é uma carta de nutrição, é uma carta de você precisa nutrir o seu corpo e a sua alma com boas energias e com uma alimentação saudável, com coisas que te fazem bem de uma forma geral. Então, a mensagem dessa semana é: se cuida, olha para você, se reequilibra e priorize o seu bem-estar. A gente vai para Gêmeos. Em Gêmeos, a gente tem a carta do já é hora de ir, time to go. Essa carta fala de. Ela tem dois aspectos. Ou ela fala de uma situação que já acabou, mas ela só não acabou na sua mente e você precisa deixar isso ir, você precisa largar a mão, você precisa soltar. Ou fala também de que você está num lugar, mas que já tem uma outra estrada à sua frente, tem uma outra porta que você quer abrir, mas você tá com medo de deixar isso, você quer controlar o resultado, você não sabe onde essa outra porta vai te levar, o que essa outra porta, esse outro início, esse outro caminho vai te trazer. Então, aqui, a gente vê que ela tá correndo aqui, já tem uma estrada toda construída para essa nova porta, mas tem um nevoeiro aqui, então eu não sei direito aonde isso vai dar. Mas isso aqui já tá desgastado para mim, eu preciso sair desse lugar. E por que eu vim falando da questão de, talvez, o medo de largar, de querer controlar o resultado, ou de você até já largou uma situação, mas você não tirou da mente? Porque aqui vem pedindo, essa carta aqui de conselho, não vou conseguir colocar ela. Vem pedindo para você abrir mão do controle, abrir mão de querer saber onde as coisas vão dar, relaxar, seguir o fluxo da vida, que a vida tá te levando para o lugar que você tem que ir. A vida tá te trazendo emoções, coisas, pessoas e realizações que nem você tinha coragem de pedir para você mesmo. Então, o que quer que seja, para onde quer que você esteja sendo guiado, o que quer que você esteja sendo chamado a deixar ir para seguir em frente, é uma coisa que vai te levar para o lugar onde você precisa estar, tá? A gente segue para Câncer. Câncer, eu acho que é a segunda semana ou algo em torno disso que vem essa carta para Câncer. Se não é para Câncer, é muito parecido, mas eu acho que semana passada saiu essa carta para Câncer. Quem quiser assistir da semana passada para complementar e não assistiu, pode ser. Vem a carta dos porquês. A carta do porquê, ela sempre vem dizer que a gente está em dúvida sobre alguma coisa, a gente está desconfiado de alguma coisa, e essa resposta chega para a gente nessa semana. Ou você tinha coisas que você não sabia, tinha coisas que você não sabia explicar, que você não sabia o que tinha acontecido, e o porquê chega para você, chega na sua mão. Você nunca entendeu a atitude de uma pessoa, você nunca entendeu por que X coisa aconteceu, você nunca entendeu por que foi tão difícil realizar isso, ou coloca aí na sua realidade. Você compreende essa semana o porquê. E compreender esse porquê, por causa dessa carta que vem aqui de complemento, que fala que acredite em você mesmo, acredite na magia da vida, é como se você finalmente vai entender o porquê que uma coisa aconteceu. Por que eu perdi isso? Por que eu não consegui isso? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu dessa forma? Tem algum porquê te matando aí, ou que sempre esteve na sua cabeça, às vezes nem tá te torturando mais, mas sempre esteve na sua cabeça. E a resolução, os porquês da vida, isso aqui é porquê da vida, tipo, tinha que acontecer aqui, foi para ali, encaixou ali, e aí agora você vai ver o quebra-cabeça completo. É como se você tivesse um quebra-cabeça incompleto, você não sabia muito o porquê das coisas, e agora você vai entender o porquê disso. Agora a gente segue para Leão. Leão, vem a carta do aqui e agora. Essa carta do aqui e agora vem dizendo que você precisa resolver alguma coisa agora, nesse momento da sua vida. Então, tem alguma oportunidade que está chegando para você, tem alguma coisa nova que está se abrindo para você, tem alguma coisa que está se apresentando na sua frente, e é uma coisa completamente diferente de tudo que você já viveu, que pode mexer um pouquinho com os planos que você tinha para o seu futuro. Mas isso que está chegando novo é próspero, é abundante, tem um potencial incrível de se desenvolver, mas talvez você nunca tinha pensado nessa possibilidade disso de se desenvolver na sua vida. E isso pode trazer muita confusão, você pode assimilar muito essa situação que está acontecendo na sua vida com alguma coisa que já aconteceu no seu passado, ou você pode conflitar muito mas isso vai mexer muito com o que eu projetei para mim mesmo no futuro, é diferente daquilo que eu esperava.
Isso vem através de uma comunicação, pode ser uma proposta para parceria de trabalho, pode ser uma proposta de um novo emprego em outro lugar, pode ser uma proposta amorosa de alguém, pode ser só uma proposta de mudança, de você mudar de lugar, de casa, de cidade, enfim, não sei. E você vai ficar muito confuso nisso em relação ao que eu projetei para o meu futuro e tudo que eu já vivi no meu passado, isso é muito diferente, eu não sei se eu vou saber lidar. E a carta de conselho vem para você escrever. Então, pede para você escrever o que você está sentindo, escrever os prós e os contras disso, colocar no papel ou falar com alguém, mas aqui é muito escrever, comunicar. Então, você colocar para fora pode fazer com que você veja com mais clareza como você se sente em relação a isso, o porquê você daria um sim para essa proposta e o porquê você daria um não para essa proposta. Isso vai ajudar você a identificar se você tem a tendência de recusar isso por medo, se você tem a tendência de aceitar isso por ego, e aí vai, e por aí vai. Então, eu acho que você projetar na realidade aquilo que você está sentindo em relação a essa proposta pode te ajudar a entender se você deve ou não aceitar, se você deve ou não embarcar nesse novo e para onde ele pode te levar e aonde estão suas limitações e aquilo que está te fazendo pensar duas vezes. Aí a gente segue em frente para o signo de Virgem e a gente vem com a carta do Entre Mundos. E essa carta do Entre Mundos é quando eu me permito transicionar, é quando eu me permito sair de uma situação para ir para outra, é quando eu me permito seguir em frente, mas eu ainda estou naquele limbo de finalizar uma coisa, um pensamento, sair de um lugar para ir para outro. Eu ainda estou no caminho, né? Ainda estou fazendo essa decisão, ainda estou tomando as primeiras iniciativas em relação a essa decisão. E esse Entre Mundos pode estar te causando muita dúvida se eu estou certo de fazer isso, se eu estou certo de aceitar isso, se eu estou certo de fazer essa proposta. Aqui nessa carta mostra que você estava numa situação que não tinha muita cor, que você não estava muito feliz com aquilo que você estava fazendo, que era tudo nebuloso, o que ia acontecer. E essa proposta ela é mais clara, ela é mais preto no branco, você gosta mais dela, entendeu? Independente de ser melhor ou não. Pode ser em relação a um projeto, mas pode ser em relação a uma parceria também. E aqui fala, a carta de conselho vem pedindo para você ser incisiva nisso, para você insistir, para você não ter medo do que está por vir, para você não ter medo dessa mudança. Isso é para melhor, isso traz mais cor para sua vida, isso faz com que você se sinta mais viva. Pode parecer arriscado porque é diferente, mas é melhor. Você pode achar que não vai dar conta disso, mas não tenha medo, siga em frente, você vai dar conta dessa mudança. E isso está acontecendo porque é uma transição natural, uma transição benéfica para você, vai te trazer muita coisa boa. Então a gente segue para Libra. Libra vem a carta de Almar. Essa carta, ela fala de quando a gente precisa seguir em frente, de quando a gente precisa se lançar rumo a um destino. Aqui, esse se lançar rumo a um destino é um destino que mexe muito com a gente emocionalmente, seja em que âmbito for, profissional, família, trabalho, amor, o que quer que seja. Mas eu preciso ir nessa direção e aqui mostra como se fosse até um chamado espiritual. Existe tipo uma carinha aqui no céu, bem subjetiva, bem segundo plano, como se você estivesse sendo guiado para ir atrás disso, guiado para ir nessa velocidade. Aqui a gente vê a água se movimentando, mas bem devagarzinho, então é como se você estivesse se movimentando. Essa semana vai pedir que você se movimente em direção a alguma coisa que mexe muito emocionalmente com você. Você vai devagar, porque isso mexe bastante com você, mas você está sendo chamado, está sendo guiado, está indo com um pouco de incerteza. A gente vê aqui que ela está no barquinho de cabeça baixa, não sabe muito se deve ir, mas vai, né? Vai mesmo assim. E aqui a carta de conselho está pedindo para você diminuir o ritmo, cuidar de você e olhar para aquilo que você precisa, olhar para as suas emoções. Então, essa mensagem, ela vem muito falando que você está sendo chamado, guiado mesmo, quase espiritualmente, se você acredita nisso, para seguir nessa direção, para ir em busca disso, para entender por que isso mexe tanto com você. Mas também está pedindo para que você seja paciente com aquilo que você está sentindo, se você estiver triste, se você estiver confuso, se você estiver, não importa como você está se sentindo ali nesse movimento, tenha sempre em mente de que valorize aquilo que você está sentindo, não existe sentir errado, mas se a gente conseguir olhar para aquilo que a gente está sentindo e ainda assim seguir o caminho que a gente está sendo chamado a seguir, as coisas acabam se resolvendo ali na frente, acabam se solucionando de alguma forma. Então a gente vai para Escorpião, a carta do Escorpião vem a carta do órfão, do abandonado, de alguma forma. Então você pode estar num momento da sua vida que você está passando por muitos conflitos, que você está se sentindo abandonado, que alguma coisa pode ter finalizado na sua vida, que você pode estar se sentindo carente no sentido de alguma coisa falta para você, alguma coisa que você perdeu.
E essa mensagem vem pedindo para que você entenda que a vida é feita de processos. Eu tô falando isso por causa da carta de conselho, tá? Já mostro ela. A vida é feita de processos, de inícios e finais. Isso pode estar te doendo muito, porque mexe com alguma ferida que você tem de infância relacionada a abandonos, a términos, a coisas que finalizavam e te deixavam muito instável. Então, isso está pesando de uma forma diferente para você, porque aqui pode ser que você saiu de um trabalho para ir para um trabalho novo, ou foi mandado embora de alguma forma, ou você só mudou de setor e as pessoas do outro setor não falam mais muito com você, e isso gera em você uma sensação de desconforto. Pode ser a finalização de um relacionamento, mas que às vezes nem estava tão bom assim, mas o que está pegando para você é o final. É a questão da finalização de um ciclo. Seja lá qual for, mesmo que você tenha outra em vista, mesmo que você tenha ido para uma coisa melhor, mesmo que você esteja melhor, não importa. Porque isso aqui tá pedindo, ó, essa carta aqui de conselho pede para que você deixe que a beleza e a leveza da sua criança interior venha para fora, tire você disso, dance com a vida, celebre. Então, o que quer que seja que finalizou aqui, ou que nem finalizou, mas tá te fazendo se sentir abandonado, tá te fazendo se sentir sozinho, é uma coisa que tirava essa alegria de você, que tirava essa liberdade, essa fluidez. Então, pede que você observe por esse ponto de vista, compreenda que a dor que você está sentindo é um acúmulo de dores que te fizeram chegar nesse lugar. Então, assim, eu tô sentindo essa dor mais forte, porque lá na minha infância eu senti essa dor de abandono, e com uma amizade X eu senti essa dor. Então, você está juntando todas as dores em um reconhecimento de uma única dor, e pede para que você olhe que esse final, essa finalização aí que você passou pela sua vida, ou pelo menos o que está te fazendo ter essa sensação de estar abandonado, na verdade, só veio libertar, fazer com que você tenha mais liberdade de ação. Então, se era um trabalho que te sufocava, que te fazia mal, que não deixava você ser criativo o suficiente. Se era uma relação amorosa, é a mesma coisa. Então, o que quer que tenha acontecido aqui, que tenha gerado esse conflito, que esteja fazendo você se sentir abandonado agora nesse momento, é para te libertar. É para que você possa voltar a ser a sua melhor versão. Aí a gente continua para o signo de Sagitário. Sagitário vem aqui com a carta do História Inacabada, uma história que nunca acaba. Então você pode se ver essa semana as voltas com notícias sobre alguém, recado de alguém, uma coisa que chega assim magicamente até você. Pode ser alguém, uma história inacabada com alguém, pode ser alguma coisa no seu trabalho que sempre acontece da mesma forma e que você já conversou, você já levou e acontece de novo essa semana, uma situação não tão boa, não tão bacana, que aqui você vê que ela tá sentada, tipo, super preocupada, tipo, caramba, isso de novo, sabe? Mas isso chega para você essa semana, e aqui a carta de conselho vem falando para você abraçar a sua energia de abundância infinita. Então pede para que, independente do que aconteça essa semana, que possa te aborrecer ou não, ou que possa mexer aí com seus sentimentos ou não, porque é uma coisa que retorna, é uma coisa que você não finalizou ainda, que não está finalizada ainda na sua energia de alguma forma. Então ela pede que você entenda que você tem acesso à abundância de energia infinita, de que você vai ficar bem, de que se isso está voltando, às vezes seja para você finalizar, para você impor limites, às vezes funciona para você observar o quanto isso é importante para você e o quanto você tem que recomeçar e fazer ajustes de uma forma que seja boa para você. Então, o que quer que seja, é uma história que precisa ser resolvida. Como você vai resolver isso, não sabemos. Você só precisa acreditar que o que quer que seja resolvido sobre essa situação, para onde quer que essa situação caia, o resultado vai ser sempre para o seu bem. Aí a gente segue para Capricórnio. Capricórnio, a gente vem a carta do conhecimento profundo, e ela vem falando que essa semana pode chegar para você uma história que você vai conseguir observar ela sobre um outro ponto de vista. Esse conhecimento profundo, ele fala de quando a gente consegue associar a nossa consciência, as nossas ações, aquilo que a gente vê na prática, com as emoções que a gente sente, com o que a gente tem ali de emoção associada àquilo, interligado por uma sabedoria maior, uma sabedoria que eu adquiri, uma maturidade, um olhar mais maduro sobre uma mesma situação, que me permite observar as coisas sobre um outro ponto de vista e ter uma outra percepção sobre elas. E a carta de conselho vem dizendo para você perdoar alguém. Esse alguém pode ser a gente mesmo, pela forma como que a gente agiu numa situação, pode ser o outro, compreendendo as motivações do outro e como o outro se sentiu. Então a gente consegue, poxa, agora eu entendo como é que essa pessoa se sentiu, por que ela agiu dessa forma, eu consigo perdoar isso, tirar esse incômodo que eu tinha em relação a essa pessoa por essa postura, por essa decisão, entendeu? Então é como se essa semana você recebesse, ou você recebeu alguma informação, ou o tempo passou e as suas experiências te trouxeram para esse ponto de maturidade, de associação com mais sabedoria daquilo que você viveu, daquilo que aconteceu na prática,
com aquilo que você sente sobre uma determinada situação, você consegue ter um novo olhar sobre alguma coisa aí que acontece na sua vida e você consegue finalmente liberar um perdão para alguém, para uma situação, para você mesmo, não importa que muito, tá? A gente vai seguindo a energia para Aquário. Aquário vem a carta do consertando, é como se você estivesse emendando algo, consertando alguma coisa, tentando dar resolver algo aqui que está conflituoso, que está quebrado na sua vida. Então pode ser que essas semanas passadas você pode ter brigado com alguém, pode ter acontecido uma situação chata aí no seu trabalho, entre os seus amigos, e você está querendo resolver isso, você está querendo contornar, você está querendo entender, ver o que pode ser feito ali para melhorar essa situação. Essa situação pode envolver conflitos dentro de parcerias. Aqui a gente está falando parcerias no trabalho, uma pessoa que trabalha com você. A gente pode estar falando sobre uma amizade, a gente pode estar falando sobre um relacionamento amoroso. Aconteceu um conflito ali, uma energia de conflito, e eu estou tentando resolver esse conflito, estou tentando ver a melhor forma de fazer isso. E essa carta sempre vem com 2 avisos. Essa carta sempre vem com um aviso de que quando é algo muito importante para a gente tem que escolher todos os dias, olhar para o que não deu certo, ver qual é a minha parcela de responsabilidade, o que eu posso fazer para melhorar isso, porque isso é importante para mim e assim eu coloco em prática. Mas também pede para você observar se você só não está tentando emendar uma coisa nova porque eu estou com dificuldade de sair daquilo. Essa carta aqui mostra 2 menininhas tentando emendar uma bandeirola, mas ela não tem mais a continuação se perdeu no vento. Então, por isso que pede para você olhar para esses 2 pontos. De qualquer forma, a carta de explicação vem dizendo, você é pura mágica e você pode realizar tudo aquilo que você quiser. Então, se você quiser consertar essa situação, se você quiser olhar para isso, lidar de outra forma, se você escolher trabalhar nisso, você consegue. Mas você vai ter que colocar a sua energia mais pura, você vai ter que colocar a verdade, você vai ter que colocar o maior empenho, você vai ter que olhar e estar disposto a ver, cara, eu errei aqui, isso aqui não estava legal, isso gerou esse conflito, eu quero mudar isso e eu posso arrumar isso. Ou se você tiver esse olhar e perceber que eu não posso mudar isso porque isso é quem eu sou, eu não posso alterar isso porque isso é o que eu estou sentindo na verdade sobre a situação, então pede para que você não tente tapar o sol com a peneira, não tente emendar uma coisa que deveria ser soldada com uma cola de escolar, sabe, assim? Por fim, a energia de peixes, finalmente chegamos. Tanto de interrupção que teve nesse vídeo, gente, eu não tô escrevendo, mas tudo bem. Finalmente chegamos à carta de peixes. Carta de peixes vem com observador. Então, você está muito observando uma situação. Aqui pode ser uma situação de parceria, entendeu? Então, você está muito observando uma situação, uma pessoa, uma proposta de relacionamento, uma proposta de compromisso em trabalho, uma proposta de trabalho que você tá observando com estratégia. Você quer ver se isso vai ser bom para você mesmo, você quer saber o quanto isso pode ser bacana na sua vida. Aqui pode ser até alguma pessoa que trabalha com você e aí você quer saber se pode contar com ela mesmo. Pode ser uma pessoa que está se relacionando com você. Você já tem esse relacionamento há algum tempo, porque eu tenho aqui o número da carta de relações longas, né? E agora, por algum momento, teve alguma atitude, alguma coisa ali que me pegou e que eu tô observando isso, eu comecei a ficar desconfiado. Eu estou ali observando com estratégia. Aqui observa que eu estou observando essa situação para ver o quão emocionalmente ela é segura para mim. Porque eu tenho aqui novas oportunidades. Eu tenho oportunidade de começar coisas novas. Só que eu ainda não quero dar início a essa coisa nova antes de observar isso que está mexendo comigo emocionalmente. Então, essa observação pede que você observe com cautela, que você não tome nenhuma decisão nesse momento. E aqui a carta de conselho vem pedindo para você parar de julgar as situações sobre a sua régua e comece mais a amar, a observar, amar no sentido de deixa eu olhar isso com carinho, deixa eu olhar isso pela perspectiva do outro, deixa eu tentar compreender por que isso está acontecendo dessa forma. Aqui na carta da observação, ela vem com um número de finalização e reinício de ciclo. Então, se isso for uma coisa que já está na sua vida há um tempo e você está reobservando, vai precisar de ajustes e vai precisar que se recomece, mas sem julgamento, sem ser só com base na sua régua. Vai ter que ser o melhor para as 2 partes, porque aqui ele está observando uma situação que é uma lua minguante, que é uma situação que já está chegando ali numa fase de reavaliação mesmo. Então, isso tem um potencial enorme de se tornar uma coisa, porque aqui pode falar novos inícios ou o reinício de uma mesma coisa que já existe na sua vida. Tem um potencial incrível de você ter o início de um novo ciclo. Então, finalizar do jeito que estava, isso aqui não está funcionando mais para mim, para a gente, nesse lugar, nesse setor. Mas eu vou assumir uma outra postura e recomeçar isso de uma forma completamente diferente. Então,
pede para que você reobserve ou recalibre aí seus pontos de como você está observando tudo isso, como você está julgando essa situação. Gente, foi longo, mas acabamos. Esse foi o Ritmo Cósmico de hoje, com uma mensagem extra especial para a semana geral, para quem precisa. Se não encaixou em nenhuma das leituras do seu signo, a geral provavelmente vai se encaixar. Beijo para vocês, espero que essa energia tenha ajudado, que essa mensagem dê uma luz aí para sua semana. E a gente vai se falando, qualquer coisa deixa recado aqui. Já sabem, tá tudo na minutagem. Gostou, curte, comenta, compartilha. Segue o canal se você quiser me ver quase todos os dias. E é isso aí. Um beijo e até.